Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7. Que a última exposição ela ainda está bem fresca na nossa memória. Nós lemos semana passada do versículo 2 ao versículo 7. Entramos um pouco também no 8 ainda, né? E na manhã de hoje nós estaremos finalizando esse capítulo. Quando Deus preparar uma nova oportunidade, nós estaremos iniciando o capítulo de número 8. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvo em nome do teu Filho Jesus. Te agradeço por tudo que nós já vivenciamos até o presente momento. Ensino da tua palavra, louvores, adoração ao Senhor. E exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos reunirmos como a tua igreja, como a tua noiva nesse lugar. Te agradeço por cada irmão aqui presente. Aqueles que não estão, o Senhor é sabedor de todas as coisas. Pai querido e amado, que o teu Espírito Santo seja ele que conduz essa palavra, Senhor. E que essa palavra ela seja lançada como uma boa semente e encontre corações preparados como terra fértil para receber essa semente e que nela venha nascer, crescer, germinar e dar frutos para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? A semana passada, irmãos, nós vimos a alegria de Paulo, né? Quando ele fala ali à igreja de Corinto, e ele se alegra muito, porque quando Tito chega, né, na Macedônia ali de volta, trazendo as respostas, Paulo vê, através de Tito, que a igreja havia recebido aquela carta, que aquela carta havia produzido o efeito que o apóstolo esperava. Né? O apóstolo, em dado momento, ele fica bem apreensivo pelo conteúdo da carta, né? Tanto que essa carta ela é chamada de carta severa, porque foi uma carta de exortação para a igreja de Corinto. Mas quando Tito ele volta, nós vemos ali, irmão, que quando Paulo chega a Troade, né, ele diz que uma porta se abriu ali, mas o apóstolo ele estava tão aflito que ele meio que não aproveitou aquela porta que havia se aberto para a pregação do evangelho. Por quê? Porque o seu coração, na verdade, estava ali, né, aflito, esperando a chegada de Tito, com resposta daquela carta que ele havia enviado para a igreja, porque ele mandou aquela carta, mas ele ficou, né, meio que apreensivo com o efeito que a carta teria. Porque era uma carta de exortação, né, irmãos? Paulo, quando ele passa ali na igreja, ele tem alguns problemas ali, principalmente com aquele homem incestuoso que ele havia mandado disciplinar. E algumas pessoas ali, alguns falsos mestres, né, se juntam com aquele homem e meio que afrontam o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele tinha planos de voltar da Macedônia por Corinto, mas ele não volta, tá? Ele não volta e ele explica que ele não volta por ali, porque talvez se ele voltasse, né, ele falasse coisas mais pesadas ainda do que ele mandou falar naquela carta. Então ele resolve, ele não volta para passar o verão, como ele havia combinado com os irmãos ali no final da primeira epístola, né? E ele não volta por ali. E então ele fica aguardando a resposta de Tito com aquela carta. E quando o Tito chega, ele vê que as notícias são boas. Aquela carta havia produzido o efeito que ele esperava. Tito chega com boas notícias ali. Olha, Paulo, os irmãos, eles amam você, né? Os irmãos, eles estão com saudade de você, eles te amam, eles receberam bem a carta, eles colocaram as coisas em ordem ali na igreja, e está tudo bem. E o Paulo, então, ele havia dito que
no começo, ele havia se arrependido de ter escrito aquela carta. Mas depois, quando ele falou, não me arrependo não, o que eu escrevi foi o que eu tinha que escrever mesmo. Né? Parece aquele pai, né, irmãos, que puxa a orelha e depois fica meio que com pena, assim, mas não, era isso mesmo que eu tinha que fazer. E então ele vê que aquela carta ele produziu os efeitos que ele esperava, irmãos. E a igreja ela recebeu bem, a igreja disciplinou aquele homem foi disciplinado. Quando nós vemos no começo dessa carta que nós lemos agora, Paulo já está mandando restaurar aquele irmão, porque ele havia se arrependido, né? Aquele irmão ele foi disciplinado pela igreja, mas agora ele já havia se arrependido. Paulo, se você ler no capítulo 2, ele manda restaurar aquele irmão à comunhão da igreja. Né? E agora no versículo de número 8, nós vamos tá lendo até o 16, irmãos, e nós vamos ver o que a palavra de Deus fala conosco nessa manhã nos nossos corações, amém? 1 Coríntios, 2 Coríntios, estou com o primeiro na cabeça. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8, vai dizer assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, porque vocês foram entristecidos, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Versículo 11. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem por si próprios ver como são dedicados a nós. Versículo 13. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos contentes, ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhes tinha dito que estavam orgulhosos de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma, agora, como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica ainda maior quando lembra que vocês todos foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amém? Até aqui. O que o Paulo, eu entrei um pouco nesse versículo 8 na semana passada, ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo que a minha carta, a carta severa, aquela carta dura que ele mandou para a igreja de Corinto, ele vai dizer, olha, que mesmo que aquela minha carta tenha causado tristeza, eu não me arrependo. Tá? Ele não se arrepende, então, de ter mandado a carta. Mas ele vai dizer, é verdade que a princípio, no começo, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Ele diz no versículo 8, que mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo de ter mandado. Mesmo que a princípio eu tenha me arrependido um pouco, fiquei sim um pouco arrependido, por quê? Porque eu percebi que a carta que eu mandei causou tristeza em vocês. Né? Causou tristeza, deixou a igreja triste. Então, hoje eu não me arrependo. No princípio eu me arrependi sim, mas agora não me arrependo mais. E por que ele não se arrepende? Ele vai dizer no versículo 9. Agora, porém, ele se alegra. Ele que se entristeceu, agora ele se alegra. E por que ele se alegra?
porque vocês foram entristecidos, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Eu consegui o que eu queria. Teve o efeito que eu esperava. Eles ficaram tristes no princípio. Mas essa tristeza deles levou eles ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Você vê, irmãos, olha o que o Paulo diz aqui. Que aquela tristeza que a igreja de Corinto sentiu, foi uma tristeza que Deus desejava que eles sentissem. Por quê? Porque Deus queria que eles ficassem tristes? Deus queria magoá-los? Deus queria humilhá-los? Será que era isso que Deus queria? Será que quando Deus nos exorta, irmãos, será que o propósito de Deus é que nós fiquemos humilhados? É que nós caiamos? É que nós ficamos cabisbaixos? Quando você corrige o teu filho, você corrige só porque você tem o prazer de dar uma palmada? Se bem que palmada hoje em dia é uma palavra proibida, né? Não pode mais. A palavra hoje é proibida. A palavra palmada hoje é proibida, dá problema, né, para os pais, né? A onda hoje é, como é que fala? É educação positiva, né? Educação positiva. Não fala não, senão tu vai traumatizar o menino. Mulher, não fala não, senão tu vai traumatizar o menino vai ficar traumatizado. Quando Deus nos exorta, irmãos, o propósito dele é de nos entristecer, é de nos magoar, é de nos humilhar? Ou será que quando Deus, ele nos exorta, o propósito dele, irmãos, é que nós cresçamos, é que nós amadureçamos, é que nós voltamos para o rumo certo? Então, essa tristeza que a igreja de Corinto sentiu, é uma tristeza. O Paulo diz que eles se entristeceram como Deus desejava. Como Deus desejava, porque o que Deus queria com aquela igreja não é que ela morresse, irmãos. O que Deus queria com a igreja de Corinto, que acontecesse com a igreja de Corinto, é que aquela igreja se corrigisse nos seus erros. Tá? O que Deus queria daquela igreja é que aquela igreja amadurecesse, deixassem de ser meninos na fé. Como Paulo diz ali na primeira epístola, não posso falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como meninos na fé. E eles continuavam agindo dessa maneira. Então, o Paulo diz que eles se entristeceram como Deus desejava que eles se entristecessem. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma grande diferença sobre remorso e arrependimento. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é uma coisa que a pessoa sente, sabe, quando ela foi pega numa situação e ela ficou constrangida, então ela fica cheia de remorso. Mas quando a pessoa ela se arrepende, irmãos, o sentimento é totalmente diferente. Porque o sentimento de arrependimento é um sentimento de pranto. O sentimento de arrependimento é um sentimento de pranto. Você pranteia porque você fica envergonhado com você mesmo e perante Deus daquilo que você fez. Isso é arrependimento. Remorso a gente sente quando algo deu errado. Quando nós fomos pegos em algo que a gente estava gostando de fazer, mas que não deu certo. Então veio o remorso. O arrependimento é diferente. O arrependimento você pranteia, você chora. Teu coração fica esmagado por aquilo que você fez. Isso é arrependimento. Então a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso. A tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Amém? Mas eu queria tirar um pouquinho agora, irmãos, de um tempo, porque se existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, também existe a alegria segundo Deus e a alegria segundo o mundo, não é verdade? A tristeza
segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, leva à morte. Por que a tristeza, segundo o mundo, não leva à morte, irmãos? Leva à morte. Porque a tristeza, segundo o mundo, ela não produz arrependimento. Então ela produz morte. A alegria, segundo o mundo, irmãos. A alegria, segundo o mundo. O que é a alegria, segundo o mundo? A alegria, segundo o mundo, é o modo no qual o homem, em seus desatinos e sem qualquer reverência para com Deus, se deleitam nas coisas ilusórias desse mundo e se embriagam com seus deleites transitórios de tal maneira que de nada cuidam a não ser das coisas terrenas. Essa é a alegria segundo o mundo. Vamos lá. A alegria segundo o mundo é o modo no qual o homem, em seus desatinos e sem qualquer reverência para com Deus, se deleitam nas coisas ilusórias desse mundo e se embriagam com seus deleites transitórios, de tal maneira que eles de nada cuidam a não ser das coisas terrenas. Ou seja, o homem, a alegria do mundo, ela envolve o homem de uma tal maneira, irmãos, que ele se deleita em tudo que o mundo oferece, em tudo que o mundo tem para dar, em seus deleites transitórios, e de tal maneira que nada cuidam a não ser das coisas terrenas. O homem, a alegria do mundo, só leva o homem a se preocupar com as coisas terrenas. Essa é a alegria do mundo. A alegria segundo Deus, em contrapartida, é a alegria na qual o homem busca em Deus sua felicidade e se deleitam em sua graça. E ao menosprezarem o mundo, realçam o fato que, ao desfrutarem das prosperidades terrenas, como se delas não desfrutassem, e mesmo na adversidade, tem seu coração iluminado. Esse é o homem, essa é a alegria de Deus. A alegria de Deus, irmãos, ela leva o homem a mesmo que ele seja cheio das coisas terrenas, que ele seja próspero, que ele seja rico terrenamente. Isso para ele não é a coisa mais importante da vida dele. Porque a alegria verdadeira dele está em Deus. Então eles não se deleitam com essas coisas. Eles têm. Mas o prazer verdadeiro daquele homem que tem a alegria em Deus não está nas coisas terrenas. O João diz, na sua primeira epístola, para nós não amarmos o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque o amor do mundo, irmãos, é inimizade contra Deus. Então a alegria verdadeira, a alegria segundo Deus, é a alegria no qual os homens buscam em Deus toda a sua felicidade. Se deleitam em sua graça. Você é feliz em Deus? A felicidade em Deus é se deleitar na graça de Deus. E ao menosprezarem o mundo, realçam o fato que ao desfrutarem da prosperidade terrena, é como se dela não desfrutassem. E mesmo na adversidade, ele tem o seu coração iluminado. Esse é o homem que é feliz em Deus. Da mesma forma, a tristeza do mundo existe quando o coração humano se perturba em meio às aflições terrenas e é submerso em seu pranto. Agora, uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que tanto a alegria segundo o mundo, como a tristeza segundo o mundo, ambos geram morte. Porque o homem que se deleita no mundo, irmãos, ele está longe de Deus. Ele está morto. Ele está afastado de Deus. Ele não vive para Deus. Ele vive para as coisas terrenas. A tristeza segundo o mundo, conforme Paulo diz, ela produz morte. A tristeza segundo o mundo, o homem ele fica sem esperança e isso produz morte. Mas a tristeza segundo Deus existe quando homens elevam seus olhos para Deus, consideram a sua miséria, consistem em serem privados da graça divina,
temendo o seu juízo, pranteiam seus pecados, e por isso leva a vida. É por isso que a tristeza, segundo Deus, ela leva a vida. Porque quando os homens elevam seus olhos para Deus e consideram que sua miséria consiste em serem privados da graça de Deus, imagina, irmãos, você consegue imaginar em ser privado da graça de Deus? Você consegue imaginar de ser privado da graça de Deus e não poder desfrutar da graça de Deus? É por isso que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida, irmãos. Porque quando nós imaginamos ser privado da graça divina, temendo seus juízos, nós pranteamos os nossos pecados. Não é isso que nós fazemos? Quando pensamos em ser privados da graça divina, quando nós pensamos em passar pelo juízo de Deus, o que nós fazemos? Nós pranteamos as nossas misérias. Aí eu lembrei, quando eu estava preparando esse sermão, da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Por que nós choramos, irmãos? Porque nós olhamos para nossas misérias e sem Deus nós nos vemos incapacitados de vencer as nossas misérias. Nós olhamos para quão pecadores nós somos e nós sabemos que sem Deus é impossível nós nos libertarmos dos nossos pecados. Aí nós choramos, nós pranteamos, porque nós queremos desfrutar da doce graça e da doce glória de Deus. E nós choramos, e a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O mundo não chora por causa das suas misérias, irmãos. O mundo não chora por causa dos seus pecados. É por isso que a alegria do mundo produz morte e a tristeza do mundo produz morte. Porque a alegria do mundo é se deleitar nas coisas que o mundo oferece. O prazer do mundo, a alegria do mundo é desfrutar das coisas terrenas. A alegria do mundo é desfrutar desse presente século. Mas a nossa alegria, a alegria do cristão, irmãos, é buscar a felicidade e se deleitar na glória de Deus. Se deleitar na graça de Deus, ter prazer na graça de Deus. Essa é a alegria do cristão. A alegria do mundo é diferente, é oposta a alegria do mundo é oposta à alegria do cristão. E a tristeza do mundo, irmãos? A tristeza, quando existe no coração humano, se perturba em meio às aflições. A tristeza do cristão não é dessa mesma forma. A tristeza, segundo Deus, existe quando nós elevamos os nossos olhos para Deus e consideramos a nossa miséria, e consiste em sermos privados da graça de Deus. Isso nos traz tristeza. Pensar em sermos privados da graça de Deus. É por isso que a tristeza do mundo produz morte. E a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Porque a tristeza, segundo Deus, quando nós pensamos em sermos distanciados de Deus, nós choramos e pranteamos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram por causa da sua incapacidade, porque eles serão consolados. Amém? Versículo de número 11. Eu queria fazer ainda um atento para essa coisa, irmãos, para esse versículo que eu falei agora. Atentando para uma coisa, irmãos. Que só os regenerados choram por causa das suas misérias. Amém? Só aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, consegue contemplar a sua incapacidade. Porque aquele que não foi regenerado, irmãos, ele continua vivendo como se nada tivesse importância.
Aquele que foi regenerado, que não foi regenerado, aquele que não nasceu de novo, ele está confortável na situação em que ele vive. Aquele que não nasceu de novo, ele não está preocupado com a sua salvação, ele não está preocupado em ser privado da graça de Deus. Só o regenerado pode se arrepender. Só o regenerado pode chorar por causa das suas misérias. Agora, uma coisa também nós temos que entender, irmãos. Se arrepender, a base do nosso perdão, o arrependimento que traz perdão, ele tem uma base. A base do perdão é a misericórdia divina. Amém? Sem a misericórdia divina, irmãos, não seríamos regenerados. Sem a misericórdia divina, não alcançaríamos o perdão de Deus. A base do perdão é a misericórdia divina, não é a nossa própria capacidade. Porque muitas vezes nós nos fazemos assim, eu me arrependi, eu tenho capacidade de me arrepender. Você não tem capacidade de se arrepender, irmãos. Você se arrepende porque você foi regenerado. Isso é uma obra exclusiva de Cristo. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. E o arrependimento, irmãos, a base do arrependimento é a misericórdia divina, a misericórdia do Senhor. Amém? Então você foi perdoado porque Deus é misericordioso, não é porque você merece. Você não foi perdoado porque você é merecedor. Você foi perdoado porque a misericórdia divina, a graça de Deus te alcançou e me alcançou. E por isso nós fomos perdoados. Amém? Versículo de número 11. Paulo vai dizer assim: vejam que tristeza, vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Aí ele vai dar uma lista do que a tristeza segundo Deus produziu no coração dos irmãos. Dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Você vê o que aquela carta produziu no meio da igreja, irmãos? Né? A tristeza segundo Deus, porque aquela carta, o Paulo não escreveu aquela carta de uma maneira carnal, irmãos. A carta foi uma carta de exortação? Foi uma carta de exortação. Mas não foi uma carta produzida com a ira do coração de Paulo. Paulo não escreveu aquela carta porque ele estava irado contra a igreja de Corinto. Ele escreveu aquela carta, uma carta de exortação. Parece que, quando se fala na palavra exortação, parece que algumas pessoas olham assim e levam para o lado da ira, para o lado da raiva, né, irmãos? Não é assim. É por isso, irmãos, e vai um conselho aqui para os pais e mães, que você nunca deve corrigir o teu filho com raiva. Tá? Nunca deve corrigir o teu filho com raiva. Tem aquele tipo de pai e mãe, não sei se aqui tem algum desses, estou guardando você. Estou guardando para você. Não existe isso, irmão. Se você está fazendo isso, você está errado. Você está errada. O filho tem que ser corrigido na hora. Não tem esse negócio, estou guardando, na próxima você vai ver. Aí vai acumulando, irmão. Vai acumulando a ira dentro do coração e quando pega o filho, espanca. Está errado. Está errado. Você tem que corrigir o filho, irmão, corrija na hora que ele fez, não deixa para mais tarde. Para acumular ira dentro do teu coração, aí no momento que você está irado, você descarrega no teu filho. Está errado. O Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não escreve essa carta cheia de ira, não, irmãos. Né? Parece, quando a gente vê o título Carta Severa, parece que o Paulo estava possesso ali e escreveu a carta para a igreja de Corinto. Não foi isso que ele fez, irmãos. Não foi isso que o Paulo fez. Aquela carta foi uma carta escrevida segundo a vontade de Deus. Da mesma forma, a tua correção com o teu filho tem que ser segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade do psicólogo, nem da moça lá do YouTube, não, é segundo a vontade de Deus. Tá bom? E aquela carta, ela produz frutos, irmãos.
Senhor. Aquela carta, ela produz frutos. E os frutos que ela produz são frutos, irmãos, que ele vai dizer aqui, olha. Quais foram os frutos que aquela carta produziu? Dedicação, desculpas, indignação. Aquela carta produziu um fruto de indignação, irmãos, com o estado que a igreja estava. Que temor! Eles mandam dizer por Tito que eles estão com saudade de Paulo. Que preocupação! Que desejo de ver a justiça feita. Eles pegaram, irmãos, e eles disciplinaram aquele irmão. Aquele irmão incestuoso foi disciplinado. A igreja disciplinou aquele irmão. Ou seja, justiça foi feita. Aquele irmão foi corrigido. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, versículo 12. Se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro. Olha, ele não escreveu só por causa daquele irmão que cometeu o erro, não de afrontá-lo quando ele passou por lá. E também não escreveu por causa dele. Irmãos, a preocupação do pastor não é ele próprio. A preocupação do pastor é a igreja. É o que ele vai dizer, olha. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, quem? O irmão incestuoso, que afrontou Paulo na sua passagem. Nem daquele que porque foi afrontado ou prejudicado, nem também foi por minha causa. Mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Ou seja, ele não escreveu por causa de um nem de outro, ele escreveu por causa da igreja. A preocupação dele era a igreja e não ele, e não apenas ele, nem aquele irmão afrontoso que o afrontou quando ele passou por lá. Ou seja, ele não escrevi por causa de quem cometeu o erro, nem por causa de quem foi prejudicado. Eu escrevi por causa da igreja, minha preocupação é a igreja. Minha preocupação são vocês. Tiramos uma lição aqui para nós. Tira uma lição aqui para mim, irmãos. A nossa preocupação não é individual. A preocupação do pastor é coletiva. É com o todo, é com a igreja. Amém? A minha preocupação não é com eu, não é com o meu ego, nem com o ego da minha família, nem com o ego do irmão. A minha preocupação é com a igreja. É isso que o Paulo diz. Né? O Paulo estava querendo que aquele irmão fosse disciplinado, não é porque aquele irmão afrontou ele, porque a disciplina ele pede na outra carta. Na outra carta ele já tinha pedido a disciplina. Ele exorta a igreja. Como é que vocês estão admitindo isso dentro da igreja? Alguém se deitando com a mulher do seu próprio pai? Então, não era algo pessoal, irmãos, contra aquele irmão. E também não estava escrevendo aquela carta pesada porque aquele irmão afrontou ele. Mas a preocupação dele qual era? Era a igreja. Para que diante... Assim não lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Mas para que diante de Deus, vocês quem? A igreja, pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Versículo 3 ele vai dizer: por isso, tudo fomos revigorados. Quando ele recebe aquela carta, quando ele recebe a notícia de Tito que aquela carta produziu o efeito que ele esperava, ele vai dizer: por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Ele fica alegre e ele fica contente. Por quê? Porque quando Tito entrega a carta, aquela carta produz um efeito e Tito sai dali alegre da cidade de Corinto. Porque ele viu que a carta que o apóstolo Paulo manda para aquela igreja, ela surte o efeito esperado, a igreja se corrige, a igreja se conserta, a igreja disciplina aquele irmão que estava em pecado no meio da igreja, né? Aquele irmão
ele é disciplinado, ele se arrepende, a disciplina produz o efeito esperado e Tito sai dali, da cidade de Corinto, vindo para a Macedônia alegre. E o Paulo vai dizer então, por isso fomos revigorados. Né? Fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Nos sentimos alegres. O propósito de Paulo, irmãos, era mostrar aos coríntios que ele se importava com o bem-estar da igreja. Ele tinha essa preocupação. Ele amava a igreja de Corinto, irmão. Foi uma das igrejas que ele fundou. Independente disso, mas Paulo amava aquela igreja. Amava tanto, irmãos, que 4 cartas foram escritas para a igreja de Corinto. 4 epístolas foram escritas para a igreja de Corinto. Né? Era uma igreja que dava muito trabalho, era uma igreja que tinha vários problemas, mas ao mesmo tempo era uma igreja da qual o apóstolo Paulo, como um missionário, pastor, fundador, nunca desistiu daquela igreja. E apesar dos problemas daquela igreja, ele nunca deixou de chamar aquelas pessoas de irmãos. Amém, irmãos? Muitas vezes nós, tirando uma aplicação para nós, muitas vezes olhamos para irmãos dentro da igreja, né? E muitas vezes queremos, né, nos aproximar apenas de alguns que são os menos problemáticos. Irmãos, todos nós temos deficiências, todos nós temos problemas, mas todos nós somos irmãos. Amém? O irmão que nós devemos nos afastar, a Bíblia diz quem é. Qual é o irmão que nós devemos nos afastar? Aquele que se dizendo irmão for beberrão, aquele que se dizendo irmão for caluniador, ou seja, aquele que se dizendo irmãos vive uma vida em pecado. É esse que a Bíblia nos mostra que nós devemos nos afastar. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, olha, eu não estou falando dos não crentes, tá? Eu estou dizendo daquele que se dizendo crente pratica isso. Ele dá uma lista das coisas que é aquele que você deve se afastar. Mas por deficiência, irmãos, se nós formos nos afastar de todos que têm deficiências, nós vamos viver longe uns dos outros. Porque eu tenho a minha deficiência, você tem a sua, o irmão tem a outra, outro tem a outra. Talvez uma que eu tenho você não tem, talvez uma que você tem eu não tenho. Agora, o que a Bíblia nos ensina é nos afastarmos de irmão que se dizendo irmão, vive uma vida de dissolução, uma vida no pecado. Então o Paulo, ele olha para aquela igreja, ele vê os problemas da igreja, ele corrige os problemas da igreja, em momento nenhum, irmãos, ele deixa de exortar a igreja, como também nós devemos nos exortar uns aos outros, não é isso que a Bíblia diz? Que devemos nos exortar uns aos outros ou não? Não é isso? Então, ele não deixa de exortar aquela igreja, mas em momento nenhum, ele chega para aquela igreja e diz, vocês não são meus irmãos. Ele exorta, ele manda disciplinar, ele manda excluir da comunhão da igreja, mas em momento nenhum ele chega e diz, você não é meu irmão. Amém? É uma lição que nós devemos tirar, irmão. Se temos que nos exortar, nos exortemos. Chama de canto. Exorta o teu irmão, é bíblico. A Bíblia manda você exortar o teu irmão. E se ele não te ouvir, leva mais um junto contigo. Se não te ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir para a igreja, qual é o procedimento? Exclusão, disciplina eclesiástica. Amém? Versículo de número 14. Eu tinha dito para quem? Para Tito, né? Você vê que Tito começou a amar aquela igreja também. Eu tinha dito que estava orgulhoso de vocês. E vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade,
tudo que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Paulo fala assim, olha, eu tinha dito para Tito que eu tinha orgulho de vocês. Eu sabia que vocês iam obedecer a carta. Sabia que vocês iam ler, que vocês iam se entristecer, mas eu tinha orgulho de vocês, eu confio em vocês. E vocês não me decepcionaram. Da mesma forma, como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Ou seja, Paulo falou, Tito, eu tenho orgulho daquela igreja. Eles vão receber essa carta. Aí Tito vai e a igreja realmente recebe a carta. E Paulo fala para Tito, está vendo, Tito? O orgulho que eu tinha deles era verdadeiro. Eu confiava que eles iam receber a carta. Aí olha o que produz, irmãos. Olha o que isso produz. Agora, o Paulo produz em Tito. Até o efeito dessa carta vai dizer assim, olha, e a afeição dele quem Tito, por vocês, fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes. Tito ficou como? A afeição de Tito, o carinho de Tito pelaquela igreja cresceu. Por que o carinho de Tito por aquela igreja cresceu? A afeição dele por vocês fica maior ainda quando ele lembra que vocês foram obedientes. Irmãos, quem não gosta de pessoas obedientes? Né? Quem não gosta de pessoas obedientes? Tito viu a obediência daqueles povos, a epístola de Paulo, Tito ficou maravilhado com aquela igreja, irmãos. Tito, rapaz, o Paulo manda uma carta dessa, uma carta pesada dessa, e essa igreja obedece e recebe a carta dele desse jeito. Tito ficou como? A afeição de Tito, o carinho de Tito pelaquela igreja cresce, irmãos. Quando eles verem que aquele irmão recebeu aquela carta tão pesada, mas eles sabiam, irmãos, que aquela carta era pesada, mas era uma carta de uma pessoa que amava eles. Então eles obedecem o que está escrito. E o Paulo diz, o Paulo escrevendo aqui de novo para os Coríntios, ele diz, olha, a afeição de Tito por vocês cresceu mais ainda agora que ele presenciou a obediência de vocês, recebendo com temor e com tremor. Como é que aquela igreja recebeu aquela carta, irmãos? Ela recebeu aquela carta com respeito e com temor e respeito demonstrado pelos irmãos. O Tito ficou orgulhoso. Olha o temor deles por Deus. Olha o respeito deles pelo apóstolo Paulo. Olha a consideração deles. Eles receberam uma carta tão pesada, mas eles viram que essa carta é uma carta escrita segundo a vontade de Deus. Essa exortação é uma exortação segundo a vontade de Deus. E a palavra diz que eles receberam aquela carta com temor e com tremor. Amém, irmãos? Temor e tremor. Temor, irmãos, quando nós falamos da palavra temor, isso não quer dizer medo. Isso quer dizer profundo respeito. Porque temer não é ter medo, irmãos. Né? O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O que é temor ao Senhor? É medo do Senhor? Ou é amor ao Senhor, ou é respeito ao nosso Senhor? Porque quando nós respeitamos o nosso Senhor, irmãos, nós vamos viver segundo a sua vontade, nós vamos fazer tudo para agradá-lo, porque nós o amamos, porque nós o reverenciamos, porque ele é tudo e sobre tudo em nossa vida. Então o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquela carta foi recebida com temor e tremor pelaquela igreja. Porque se não fosse assim, irmãos, aquela igreja não teria se consertado. Aquela igreja, ela teve uma tristeza, ela ficou triste. Mas sabe como é você ficar triste pelo teu erro? Você já ficou triste quando se viu errado, irmão?
Alguém chegou para você e falou algo, irmão, você está errado. Aí, em vez de você se irar com aquele irmão que falou aquilo, você se entristeceu. Sabe por quê? Porque você analisou e falou, realmente eu estou errado. É triste, né, irmão? É triste quando o irmão chega assim, irmão, você está cometendo esse erro. Aquilo... Mas só que aquela tristeza, irmãos, aquela tristeza, ela muda teu coração. Ela muda a tua vida. Porque você se analisa, realmente, eu estou errado. Eu estou errado, meu Deus, me perdoa, eu estou errado. Aí aquele erro te traz aos prantos. Só que aquilo não produz a morte em você. Aquela tristeza, ela não te mata, aquela tristeza, ela te reaviva. Ela te põe para cima. No momento que você recebe, você chora. Parece que ela te pôs para baixo. Mas daqui a pouco você se ergue e fala, obrigado, meu irmão. Obrigado porque eu estava errado e você abriu meus olhos. Obrigado porque eu estava me desviando do caminho e você me trouxe de volta para o caminho. Mas para isso a gente precisa de humildade, irmãos, para viver isso. Para o nosso irmão falar que nós estamos indo pelo caminho errado e nós reconhecermos e voltarmos para o caminho certo, a gente precisa de humildade. Porque o ser humano, irmãos, ele tem uma coisa que se chama ego. Ele tem uma coisa que se chama ego. E muitas vezes o ego não deixa que nós olhemos para o nosso erro, que nós enxerguemos o nosso erro. Aquela igreja enxergou. Para a glória de Deus. Aquela igreja foi exortada. Aquela igreja se entristeceu. O Paulo também se entristeceu por um momento, mas depois falou, eu me entristeci por um momento, mas eu vi que a tristeza produziu em vocês arrependimento. E que nós possamos aprender, irmãos, a quando sermos corrigidos, nos entristecermos, mas que essa tristeza sempre nos venha levar ao arrependimento e nos trazer de volta para o caminho certo. Amém? Porque a tristeza segundo Deus, ela produz vida. A tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Louvado seja o nosso Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Que as nossas lágrimas, irmãos, elas venham nos trazer vida para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, ele encerra então esse capítulo dizendo, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Ele mandou Tito com aquela carta para aquela igreja. Mas ele confiava que aquela carta ia produzir frutos para a glória de Deus e que aquela igreja, ela ia se corrigir mediante aquela carta. Amém? Então ele diz, alegro-me porque eu posso ter plena confiança em vocês. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos